Falo. Agora eu falo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Mais uma sexta-feira, juntos, né? Juntas, para uma palestra maravilhosa do nosso projeto Vem Comigo. Hoje eu estou assim me sentindo honradíssima. Professor Douglas, professora Pauline, a minha querida convidada, que vai chegar, porque já está aqui, mas vai aparecer daqui a pouco. Estou muito feliz. Ah, lá ela! Leonara, meu amor, que bom te ver aqui. E é com muita alegria, né, que a gente começa essa tarde, né, essa tarde de sexta-feira 13. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para o Douglas, nosso professor querido, coordenador do projeto, para dar uns informezinhos para vocês, tá bom? Beijos. Olá, olá, minha querida professora Shirley, a professora Pauline, minha equipe linda do projeto Vem Comigo. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigado pela parceria de sempre. Agradeço já o aceite à nossa convidada, Leonora Astolfo, pela palestra de hoje. Leonara. Leonara, perdão. Tenho certeza que vai ser uma palestra linda. Pedi aqui a fala à professora Shirley só para alguns recadinhos habituais de início de palestra de sexta-feira. Primeiro, recordo a todos que a gente sempre tem, toda sexta-feira, um formulário a ser preenchido para as horas complementares. Você, aluno, deverá assistir a palestra tomando nota, né? Me senti agora um velho, tomar nota, fazendo anotações do que está sendo dito. Por favor, prestar atenção à fala do palestrante, seja ele interno da casa ou um convidado de fora. Anota, por favor, o título da palestra, o nome do palestrante. É um sinal de respeito a quem abriu um espacinho na sua agenda para estar aqui conosco. Eu confesso, Shirley Pauline, que eu fico triste. Aluno, depois de 1h30 de palestra, me aparecer aqui 5h30, 6, 6h30, a palestra já até acabou. Quem foi mesmo o palestrante? A palestra foi sobre o quê? Eu fico com a sensação dele, o que a gente ficou aqui fazendo por 1h30, né? Então, o pedido, anotem título da palestra, nome do palestrante, e, além disso, você precisará fazer um resumo do que foi falado. Resumo, pessoal, não é a sua opinião sobre a fala. Um resumo é um levantamento dos principais pontos apresentados pelo palestrante. A gente nota lá nas respostas ao formulário, muito aluno confundindo isso, né? Ele quer escrever um parágrafo sobre o que ele acha daquilo. Não, o resumo é algo objetivo. Quais foram os pontos principais tratados pelo palestrante? Além disso, você precisa apresentar que relevância aquela palestra faz para a sua área de formação. Essas duas coisas são importantes. E eu vejo, Shirley Pauline, alunos que constantemente estão levando 1 hora, 2 horas, 3 horas de PAC e acho que não cai a ficha do aluno. Toda semana eu estou preenchendo errado, porque não estão me dando as 5 horas. O que será que está acontecendo, né? Eu tenho observado alguns alunos, quando eu digito lá o número de matrícula, eu olho as palestras do Vem Comigo, todas elas, 3 horas, 3 horas, 3 horas. Gente, a ficha não caiu ainda desse aluno de que ele está preenchendo o formulário de forma incorreta, né? Então, eu pedi aqui a fala, Shirley, me desculpa tomar um tempinho da palestrante, mas para recapitular isso mais uma vez. Qual é o propósito, Douglas, do resumo e da relevância? Primeiro, conferir se você de fato assistiu, né? Não foi daqueles alunos espertinhos que só preencheu o formulário sem ter dado a mínima bola para o que foi apresentado aqui. E se você consegue tecer uma relação, já que as palestras tratam de temas transversais, tecer uma relação entre o tema da palestra e a sua área de formação. Então, qual é a relação daquilo que foi apresentado com administração, gestão pública, gestão hospitalar, pedagogia e por aí vai, que são os cursos que temos aí na nossa instituição. Então, por favor, preenchimento completo. Além disso, o preenchimento precisa ocorrer
no dia da palestra. Nós levamos essa semana lançando as horas da palestra da semana passada, belíssima palestra esperançada, professora Pauline, e nós notamos algumas respostas sobre palestras de semanas anteriores. Pessoal, não vai ser lançado. A gente só vai lançar as horas que foram preenchidas para palestras daquele dia em que você preencheu o formulário. Se você assistiu à gravação, tudo bem, você pode receber as horas, mas não pelo formulário. Você precisa escrever um relatório, existe um modelo de relatório no site da UCAM, bem como lá na home do AVA, você encontra também o modelo de relatório. Você vai escrever o relatório e vai abrir um requerimento lá no site da nossa universidade. Para terminar os recadinhos iniciais, o chat está propositalmente fechado. Então, você que entrou agora, que maluquice é essa? Eu estou tentando escrever aqui e não estou conseguindo. Isso é de propósito. Nós vamos passar agora sempre, no início da palestra, a deixar o chat fechado para não desconcentrar o anfitrião, o convidado, porque se a gente deixa o chat aberto, é aquela galera de 4 até as 5 da tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meu nome é fulano, meu polo é tal, meu curso é tal, né? E esse monte de mensagem chegando ali a todo momento desconcentra quem está palestrando. Às vezes a gente até perde um pouquinho o fio da meada, né? Então, lá na reta final, a gente vai abrir o chat, as melhores perguntas o anfitrião vai levar para o convidado responder. Obviamente não serão todas, né? Não dá tempo para todas. Para vocês terem uma ideia, neste momento, nós já somos 211 pessoas nesta sala, então é humanamente impossível todo mundo fazer pergunta e respondermos a todo mundo, né? E o link para o formulário será também disponibilizado ao final do nosso evento. Bom, é isso, em linhas gerais, esses são os nossos recadinhos. Devolvo para a professora Shirley aí apresentar a nossa convidada. Vou fechar microfone e câmera e ficarei aqui, nossa querida convidada, como seu espectador, como seu aluno a partir de agora, tá bom? Obrigado e uma excelente palestra a todos. Obrigada, meu querido. São informações importantíssimas. Eu, de vez em quando, dou uma de tio Douglas e falo isso tudo aí, sabe? Mas eu costumo falar no final. Mas foi muito bom você ter falado logo no início. Então, galerinha, o chat está fechado, mas quando estiver quase terminando, eu vou abrir, deixar a minha convidada mais à vontade, mais tranquila. Bom, a minha convidada é Leonara da Silva Astolfo Castelão. Ela é assistente social há 18 anos, com essa carinha de 18 anos. Acredite se quiser, ela já tem 18 anos de profissão. Trabalhamos juntas na área da saúde, né? Na área hospitalar. Foi maravilhoso o período que estivemos juntas. Ela é especialista em gestão de pessoas e liderança, educação em direitos humanos, diversidade e questões étnico-raciais, sociais, saúde hospitalar do adulto, atenção primária à saúde e política social com ênfase em elaboração de projetos. Ou seja, essa baixinha não é fácil, ela é fogo na roupa. E hoje ela vai falar, né? O tema da palestra dela é Invisível ou Inesquecível? Como a comunicação assertiva define seu lugar no mercado de trabalho. Leozinha, a palavra é sua. Eu também vou ficar aqui como aluna, espectadora, só te ouvindo. Vou fechar a câmera um minutinho, que estão me batendo aqui em casa, mas eu estou aqui, tá? Se der qualquer coisa errada, é só você me chamar. Tá bom? Beijo. Tá joia. Boa tarde. Como Sherda disse, eu sou assistente social, especialista em gestão de pessoas e liderança. Atuo há 18 anos e sou assistente social com muito orgulho. E já queria agradecer, Cândido Mendes, pelo convite, Sherlia. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje vou falar um pouquinho de um tema tão importante e que está sendo visto pelas empresas como um pilar fundamental e essencial, não somente a empresa,
as empresas, mas também em todas as áreas profissionais, em todos os campos de atuação. E num primeiro momento podem se perguntar assim, mas uma assistente social vindo falar de comunicação assertiva, né? O porquê? E nós vamos ver no decorrer da apresentação o quanto que essa temática ela é presente em todas as áreas. Quando eu estive trabalhando em hospital, por exemplo, a gente notava, né, na área da saúde, não somente no hospital, mas em unidades básicas, o quanto que existiam falhas na comunicação, o quanto as pessoas não conseguiam ser assertivas na hora de passar ali a sua informação. Então, a nossa pauta hoje é dizer o quanto que você pode se tornar inesquecível de maneira positiva e não invisível na sua área de atuação, seja ela na saúde, seja ela no campo empresarial, enfim. E aí a gente não consegue falar de comunicação assertiva sem antes dizer sobre a comunicação, que é a base para um relacionamento da relação humana. E aí eu trouxe uma charge para a gente avaliar aí e dar uma descontraída nessa sexta-feira. Então, a recepcionista, ela está sentadinha ali lendo o seu jornal, e aí o chefe ou o colega de trabalho passa e diz: Dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. E passou, ele foi ao banheiro, telefone toque, ela, quem? Né, alguém perguntando, o doutor Almeida, ele está no banheiro com um cliente. Ou seja, a informação foi toda trocada. Então, a gente observa, principalmente na prática, o quanto as informações que não são compartilhadas de maneira correta, elas vão trazer diversas dificuldades e problemas no nosso cotidiano. Gerando conflitos, gerando problemas, retrabalho, e aí que nós vamos ver mais à frente também. Quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente vem no sentido de reforçar a importância de saber se comunicar daquilo que a gente vai falar. E, por vezes, é uma temática que, às vezes, a gente não dá muita importância. Fala assim, comunicação assertiva, eu sei falar, eu sei me comunicar, eu sei passar o recado, mas será que aquela pessoa que convive no seu ambiente de trabalho, ou aquela pessoa que você vai atender, ela consegue compreender e absorver a essência daquilo que você quer falar? E aí que eu trago algumas diferenças de estilo. Porque no mercado de trabalho, ou você é passivo, aquela pessoa que vai evitar conflitos, não vai querer omitir sua opinião, vai ficar engolindo sapo, aquela pessoa que, não, prefiro não me pronunciar, não dizer nada, não falar nada, ficar aqui invisível, sabe? Ou você pode ser agressivo, sabe aquela pessoa que explode, que quer impor ideia, mas é de uma forma ríspida, vai ignorar a opinião dos outros. E a gente tem o estilo que a gente vai falar hoje e vai fortalecer isso na gente, que é falar de maneira assertiva. Falar de maneira assertiva é trazer um equilíbrio entre você ser firme, dizer aquilo com clareza, sem deixar de ter empatia naquele ambiente. A comunicação assertiva, gente, ela é uma habilidade da gente expressar os meus pensamentos, sentimentos, de necessidade, e as minhas necessidades também, de uma forma clara, direta, honesta, respeitando quem vai ouvir, sem ser agressivo ou passivo. É uma habilidade. A gente se comunicar de maneira assertiva é uma habilidade. E isso, por vezes, está muito ofuscado, muito esquecido dentro da gente. Então, se é uma habilidade, eu tenho que praticar isso no meu dia a dia, trazer isso todos os dias, em todos os campos, não somente profissional, mas na minha relação, no meu campo familiar, para que isso se torne um hábito também. Eu trago uma primeira reflexão para vocês de
quantas pessoas talentosas que a gente conhece e que não são reconhecidas. Que, por vezes, a gente para e pensa, poxa, fulano é tão talentoso, fulano é tão competente, mas não tem aquele reconhecimento que merece. E a gente fica questionando o porquê, o porquê, o porquê. O mercado, gente, o mercado de trabalho, em qualquer área, em qualquer campo, ele valoriza o profissional ele ser competente, mas é para além disso. Ele vai reconhecer quem sabe se comunicar e principalmente quem comunica competência, porque não basta, como diz a frase aí, ó, ser bom, é preciso você ser percebido como bom. Você pode ser muito competente, mas se você não souber passar a sua ideia, o seu pensamento, o seu projeto, a sua informação para a pessoa que você está atendendo, para o paciente, para o usuário, para o cliente, de maneira assertiva, você perde. E aí você perde para o mercado de trabalho. Ser invisível ou ser inesquecível? E aí eu vou trazer uma outra reflexão para vocês de que ninguém nasce invisível. E por vezes a gente é silenciado pelo nosso contexto social. Não poderia deixar aqui de trazer esse meu lado social, porque dentro da minha prática eu observei muito como que a falha na comunicação ela trazia transtornos, principalmente para os nossos usuários, para quem a gente atendia. A falha de comunicação de todo profissional, desde a recepção, desde quem atendia, até lá na ponta, né? Então, da ponta até lá no final do atendimento. Então, ninguém nasce invisível, ninguém quer ser invisível, mas às vezes a gente é silenciado pelo nosso contexto social, de onde a gente veio. E ninguém quer ser agressivo por prazer. Ah, eu vou chegar lá, vou gritar, vou fazer acontecer. Muitas das vezes é a nossa turbulência emocional que está pedindo socorro também. Sabe aquele dia que às vezes a gente não está bem? Ah, eu acabei descarregando, né? Falei. Ah, eu não estou num dia bom. Por isso que a gente vai sempre buscar o equilíbrio. O equilíbrio naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vai responder também de maneira assertiva, para que a gente não saia perdendo. E aí, mediante isso, ser inesquecível no mercado de trabalho é você ter a coragem de enfrentar o seu contexto social e a sua turbulência emocional. Justamente para que você ganhe espaço, para que você se sinta seguro dentro do campo de atuação que você está. Então, quando eu digo aqui tratar essas feridas, é para que a nossa voz não seja aquele eco tímido, aquela forma passiva, nem um grito de dor, aquela forma agressiva, mas sim que eu tenho uma presença firme de entrega, né? De entregar aquilo que eu me comprometi dentro da minha competência com o valor e com muito respeito. Sempre a questão do respeito. Gente, quando a gente traz essa questão da comunicação assertiva, eu disse para vocês logo no início que as empresas elas têm investido muito, não somente as empresas, tá? Mas eu já estive falando sobre comunicação assertiva na escola, com os alunos, professores. Então, é um assunto que ele cabe em qualquer lugar, até no nosso relacionamento pessoal, familiar, ele cabe. Na relação interpessoal, ele cabe. E vem-se muito, estão investindo, buscando trazer essa temática como base mesmo para enfrentar problemas diversos, que às vezes é um problema muito minúsculo do- dentro do trabalho, mas que traz um transtorno muito grande, né? Então, a bagagem que eu trago dentro do meu campo de atuação, a bagagem que eu trago da minha experiência, do meu contexto familiar, daquilo que eu já vivi, né, das minhas experiências, o meu emocional, ele pode sim fazer com que eu trave na hora de me posicionar, na hora de falar, na hora de expor uma ideia, ou que eu exploda. Então, a bagagem, ela diz muito. E aí eu não falo isso de trás da orelha, ou que uma opinião minha, né? Trago
um pouco assim do que Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, um dos conceitos que ele pontua a questão do hábitos, né? Que traz essa relação de onde eu vim, o que que eu aprendi, que envolve a questão das experiências, como eu disse, e como isso vai se colocar na sociedade. E como isso se coloca, vai moldar a ação, meu pensamento, fala. Então, não tem como a gente desvincular isso, né? Então, as questões culturais e familiares, elas estão presentes no meu dia a dia do trabalho. Então, se você cresceu, num contexto familiar, onde você resolvia problemas, algum conflito só no grito, talvez a sua mente, você vai ter a percepção de que para você ser assertivo, você tem que falar mesmo alto, porque se você falar baixo, né, isso é sinônimo de fraqueza. Ou se você cresceu o tempo todo ouvindo para ficar quieto, para não falar nada, para não se posicionar, que não é seu espaço de fala. Então, isso tudo vai te influenciar na hora da sua atuação. Ah, Leonardo, mas aí você está dizendo que de onde eu vim eu vou ser assim? Não. A gente está falando de uma habilidade. E se a habilidade, ela precisa ser treinada. É fácil? Não é fácil. Mas, se eu estou... Primeiro é reconhecer, porque vocês vão ver logo à frente que a gente normaliza muitas falas. Normaliza no sentido de falar de maneira agressiva e entender que isso é normal. Principalmente os profissionais que estão em formação que vão lidar diretamente com criança e adolescente. Eu atuei recentemente em escola, então os adolescentes super normalizam a maneira agressiva de falar. E aí a gente tem que trazer uma reflexão, um exercício para que isso se torne uma habilidade fortalecida, um hábito, né? Por que a gente está falando isso? Primeiro exercício é a gente entender que se a gente for reativo, já ter aquela reação momentânea, a gente já perde a maneira de se comunicar assertiva. Então, existe um tempo, recebi a informação, então, como eu vou absorver, vou compreender, para daí eu dar uma resposta. Porque se o meu contexto social e o meu contexto emocional, ele está em guerra, vamos dizer assim, eu estou trazendo dentro da minha bagagem situações que estão me deixando reflexiva, triste, angustiada. Então, eu vou ficar perdida e a primeira coisa que vai enfraquecer, fragilizar é a assertividade. E aí, quando a assertividade ela cai, nasce o reativo. A gente vai dando resposta sem pensar. Aí o racional já nem pensa. Só, gente, que o mercado de trabalho ele não vai perdoar quem reage dessa maneira. Ou ele vai te ignorar por você ser invisível, por você não posicionar, aceitar tudo, não querer dar sua opinião, ou ele vai te afastar por você ser agressivo, por ser uma pessoa difícil de lidar, de não saber se posicionar de maneira clara e firme. Então, para você se tornar inesquecível, você precisa habitar a sua fala. Mesmo quando tudo em volta diz para você não ir, para você não seguir, para você não falar, para você ficar quieto. Então, você precisa habitar, saber aquilo que você vai defender, aquilo que você vai falar, a maneira de falar, porque isso diz muito. Como eu vou falar, meu tom de voz, não é mesmo? E por vezes a gente vê a invisibilidade profissional acontecendo. E por vários motivos, gente. Acontece por medo de julgamento. Às vezes, eu não vou me posicionar, não vou falar, porque o que, que vão achar da minha ideia? Sendo que em qualquer área de atuação vai ter algum determinado momento que eu vou ter que me posicionar, dar minha opinião. Seja um atendimento com um paciente, dizer o que, que pode acontecer, as consequências, dar alguma orientação, eu posso ser confrontado, então eu preciso enfrentar esse medo e não ficar invisível, né? Uma outra situação é a síndrome do impostor. Você formou, você especializou, você tem experiência, você vem buscando melhoria, vem aprendendo sobre a temática, e daí
você acha que não, que você não é capaz, que você não é competente, que você é uma farsa, que você não pode estar ali fazendo aquilo. Então, a gente tem que ir vencendo isso. A falta de ter um repertório social, em que sentido? De saber lidar com situações adversas durante uma fala, numa discussão de um projeto. Então, saber sair de uma situação conflituosa, né, de mediar um conflito entre profissionais que você trabalha. O ambiente familiar que pode te desestimular, falar, você vai participar de um congresso, de um evento, para quê? Para que isso? Nunca teve isso na família. Então, sempre vai te colocar para baixo, não vai estimular. A gente via muito isso, principalmente na área educacional, né? Muitos alunos com dificuldade de medo, né, de ser julgado pelos outros amigos, mas de se posicionar na hora de uma roda de conversa, por exemplo, que em casa isso não é fortalecido, não é aprendido. Então, isso contribui muito para que você fique invisível profissionalmente. A questão do contexto social de origem. Eu sou mulher aqui, eu não tenho espaço, eu não vou falar, ninguém vai me ouvir, né? Então, muitos estudantes, principalmente, vêm desses contextos, igual eu pontuei para vocês, de uma experiência trabalhando em escola, onde eles não são incentivados a se posicionar, a dar opinião. Às vezes até por profissionais, fica quieto, você é aluno, você não tem que falar. Então, a gente tem que ir fortalecendo isso, porque isso vai impactar diretamente na hora da minha atuação profissional. Cresceram ouvindo para poder ficar quieto, não viram, não conviveram com modelos de liderança comunicativa, de se posicionar. Então, gente, não é incapacidade, é falta de treino e, por vezes, de oportunidade também. Por isso que a gente sempre vai bater na tecla da questão da habilidade, da gente treinar isso, da gente refletir a maneira como eu me comunico mesmo, e o que que eu posso melhorar. É, Hoje, minha fala é direcionada para vocês que estão em alunos em formação, então isso é uma prática muito importante de ser fortalecida, né? Pode achar que é um assunto assim, comunicação assertiva, para que falar isso, pode ser moda. Não, é um assunto que realmente ele vai impactar na hora da sua atuação. É isso, é se comunicar de maneira clara, ter segurança daquilo que você vai falar, respeito, ser objetivo, não ficar dando volta, dizendo a mesma coisa, para ganhar, às vezes, achar que vai ganhar tempo, mas você não está passando conteúdo. Outra coisa muito importante, a capacidade de dizer sim e dizer não, principalmente em conversas difíceis, porque, às vezes, em um local de trabalho, você vai criar relações de afinidade, vai ter uma pessoa mais próxima, e às vezes, por uma questão de hierarquia, você vai ter que se posicionar, dizer sim, dizer não. E a gente escuta muito, às vezes, psicólogo falando, dizer não é libertador. O fato de ser libertador é porque ele te ajuda a limites a certas situações, que é muito importante, dentro do seu campo de trabalho. Mas tudo é a forma como você vai falar, né? A maneira como você vai se comunicar, como o outro vai entender e absorver aquela mensagem que você está passando. Defender as suas ideias sem agressividade. Não vou falar na ideia desse projeto que eu pensei, né, na minha gestão, mas eu preciso falar, porque às vezes você vai se arrepender. Aí chega em casa, queria ter falado, aí vai no WhatsApp e manda. E aí a gente tem essa questão da internet, né? Que aquilo a gente não consegue saber se a pessoa está com raiva ou não. Aí, como eu estou, que às vezes vai dizer muito como que eu estou recebendo aquela mensagem. Ali, a pessoa está curta e grossa aqui, falando, mandando uma mensagem no grupo, mas ali não tem como a gente saber mensurar o sentimento, a emoção daquela mensagem. E a comunicação assertiva é a questão da empatia. Compreender também o outro, para quem eu estou falando, se ele vai entender. A gente viveu um período de pandemia, né? Chélia disse que a gente trabalhou no ambiente hospitalar. Trabalhei durante 6 anos em hospital e eu via que que familiares iam na hora da visita, eram atendidos pela equipe, né? E depois passava na sala do assistente social, do serviço social, dizendo:
olha, eu não entendi como é que está o quadro clínico do paciente. E aí, na pandemia, como eu estava dizendo, que eu me recordei, que as informações do paciente eram por telefone. E aí era mais breve ainda, né? As informações passavam. E aquilo foi um caos, porque a gente tinha um retrabalho, a gente tinha conflito entre a equipe, porque nós, enquanto assistentes sociais, a gente ia questionar isso aos profissionais, porque a informação não chegava de maneira clara, objetiva, né, para o familiar. E é um direito dele ter essa informação. Então, a gente viveu esse caos, né, e acredito ainda que é uma questão, um problema dentro das unidades hospitalares, essa falta de comunicação assertiva entre as equipes, entre equipe e família, né? Então, é muito importante a gente pensar sempre quem que está ouvindo, né? Vai absorver, vai compreender, sempre, gente. É um exercício diário que a gente faz. Então, a comunicação assertiva não é a gente falar alto, ser arrogante, ser expansivo, às vezes querer ocupar muito espaço, achar que é um dom, né? Ah, eu tenho dom, vou falar, papapá. E não, isso tudo se torna muito agressivo. E a gente ser agressivo, primeiro que não passa profissionalismo nenhum, não passa credibilidade, comprometimento com aquilo que você está proposto a trabalhar. E uma outra coisa também, traz consequências seríssimas no sentido de exposição, nesse mundo que a gente está, tudo filmado, tudo é gravado, né? Não estou dizendo que não é para fazer porque é filmado, tá? Eu estou dizendo que traz muitas consequências, entre elas a questão da exposição. Então, por vezes a gente vê vídeos, né? Estudando para vir falar para vocês, eu achei um humorista que ele replica muito sobre os atendimentos de recepção de unidade de saúde, de secretário de médicos particulares. E, gente, eu fico triste de ver esses vídeos de mau atendimento, de falta de empatia, comunicação assertiva zero. Eu fico triste de ver esse humor estampado ali nos vídeos, mas saber que aquilo é realidade e que a gente precisa falar sobre isso, nos sensibilizar da importância da temática e levar isso para a nossa prática. Por que não eu sugeri que essa temática seja de uma formação de educação continuada no meu espaço de trabalho, né? Falar sobre isso, para a gente refletir, sabe? Virar a chave no sentido de entender o quanto que isso pode trazer consequências ruins para mim, enquanto profissional, e para o ambiente onde eu trabalho. Então, a gente vê muitas falas que são normalizadas, como eu disse para vocês. Então, quando a gente desenvolve essa comunicação assertiva, a gente não fica apenas mais claro, mas a gente também toma consciência do outro, daquele espaço onde eu estou, do meu trabalho, né? Então, a gente ter essa sensibilidade relacional, entender e pensar, refletir como que a minha fala vai impactar quem está ouvindo. Será que eu tenho essa responsabilidade? Será que eu paro para pensar nisso? Porque quando acontece com a gente, quando a gente recebe uma informação que a gente não compreende, e às vezes a gente não tem tempo de sanar aquilo, a gente fica um pouco assim, né, atordoado, né, fica pensando como resolver, como eu vou falar que eu não entendi, e isso faz parte. Lembra que eu falei sobre conversas difíceis? Que no nosso trabalho nem tudo são flores, né, gente? A gente tem um momento da dificuldade. Então, a gente tem que saber se posicionar, conversar para resolver, até mesmo para a gente não levar isso como uma questão que vai nos angustiar, nos dar ansiedade. Então, ter essa sensibilidade é muito importante, de entender e não normalizar. Porque o que a gente vê hoje são falas agressivas que são normalizadas no cotidiano, no nosso ambiente de trabalho, e as pessoas não percebem. Então, trouxe um exemplo aqui.
ao discordar em uma reunião, por exemplo, então a forma normalizada que por vezes a gente encontra, vista como agressiva, nada a ver isso que você falou, não tem como aplicar isso aqui na nossa realidade. Então, você está invalidando o outro de maneira imediata, não está dando nem espaço para que a pessoa possa é, é, se, é, se reordenar na fala, né? Talvez retificar e tentar reafirmar aquilo que ela queria falar de uma maneira que fosse melhor compreendida. E como que isso seria assertivo, né? Entendo seu ponto, mas considero os recursos que temos hoje, vejo um desafio na aplicação. Minha sugestão seria adaptarmos para este outro caminho. O que você acha? E na comunicação assertiva, gente, o justificar o porquê que eu estou pontuando aquilo, porquê que eu defendo esse ponto de vista, ele traz um peso, ele traz é, um apoio muito bom na nossa comunicação. Sabe assim, por que isso? Por que não? Porque não você já entende que é agressivo, não é mesmo? Então, quando eu trago justificativo, por que não, e também trago sugestão de como resolver aquela questão, eu estou me comunicando de maneira assertiva, buscando o quê? Acertar naquela relação. Então, para a gente poder fazer uma dinâmica, talvez nem todo mundo consiga entrar pelo número de participantes, mas eu vou pedir vocês que leiam esse QR Code, tem uma frase lá que a gente considera agressiva, e eu vou pedir vocês que escrevam como que seria a maneira assertiva de acordo com aquilo que a gente trabalhou. Olha, gente, eu quero a participação de vocês, porque é uma dinâmica simples, mas que traz uma reflexão muito bacana para o nosso dia a dia. Eu vou parar de compartilhar essa tela para eu colocar outra tela para a gente ver as respostas de vocês, tudo bem? Qualquer coisa, Shirley me auxilia aí, tá? Só ler o Você QR quer Code, que o eu QR Code. para você ler as respostas ou as respostas vão aparecer para você aí no. Vai aparecer, Shirley. Vou compartilhar Então outra não precisa abrir o tela. chat agora. Não, deixa eu só compartilhar outra tela aqui. Só um minutinho. Antes de você, enquanto você está aí buscando a sua. Ah, já achou. Eu queria só dar um exemplo de como que essa questão da comunicação assertiva ela é importante no ambiente de saúde, né? A gente tem aqui alunos, eu acredito, né, da escola de saúde, e a gente sabe que, assim como o pessoal de direito, né, que tem um vocabulário, né, e o Douglas tem a formação em direito, um vocabulário, uma linguagem própria, né? E isso faz com que, muitas das vezes, o profissional se coloque como detentor do saber, né? O médico, né? O detentor do saber médico, o advogado, né? Detentor do saber do direito. E às vezes falta empatia, o que você falou ali, né? Da necessidade de você ter empatia, porque muitas das vezes você pega um paciente que ele não compreende o que o médico está falando, o que o advogado está falando. E não é você nivelar-se, né, para baixo, não é isso. É você ter empatia para que o outro compreenda o que você está falando. Porque muitas das vezes ele tem vergonha de falar que não entendeu, e faz assim com a cabeça e sai dali sem entender nada do que foi Sim, falado. Então, sim. essa preocupação, não só enquanto estudantes, né, mas principalmente quando vocês, né, forem para o mercado de trabalho, de não se desvencilhar dessa empatia com o outro. Porque eu lembro eu era recém-formada, de um caso que eu atendi no hospital aqui da minha cidade,
o médico urologista, né, ele atendeu um paciente que estava com câncer, né, ele estava com um tumor no pênis. E aí ele chegou até mim e falou assim: olha, eu já conversei com um paciente, eu vou ter que amputar o pênis dele, e eu quero que você elabore um termo, né? Que tem que ter um termo de autorização e tal, da amputação, enfim. Foi um dos primeiros casos, assim, emblemáticos que eu tive. E aí chegou aquele senhorzinho da zona rural, morava sozinho, analfabeto, chegou perto de mim e falou assim: doutora, o doutor conversou comigo, ele vai precisar, dizer que ele vai precisar fazer um negócio em mim, mas eu não estou entendendo o que que é. A senhora pode me explicar? Ele falou um negócio lá que eu não entendi. Gente, uma jovem, eu tinha 20 e poucos anos, um senhor, né, dos seus quase 70 anos, eu ter que explicar para ele o que que era uma amputação de pênis, eu tive que falar com todas as letras para que ele compreendesse. Eu estou com a lágrima nos olhos, porque eu lembro disso como se fosse agora. Aquele senhor chorou comigo, porque aí que ele foi dar conta da gravidade do problema dele. Ele não tinha compreendido o que estava acontecendo com ele. E aí ele falou: mas como o doutor vai fazer isso comigo? É necessário? Eu tenho? Tem. Para o senhor se manter vivo, o senhor vai precisar perder o seu órgão. Então, assim, faltou empatia, faltou traquejo, faltou olhar para o outro. E olha que era um médico muito bacana na época, sabe? Um dos mais populares que tinha ali. Mas, assim, ele não soube passar a informação, né? Conversar com aquela pessoa. Então, isso é muito importante. Isso é extremamente importante para que a gente faça diferença na vida do outro, né? Não passe ali batido, né? Então, isso é muito importante. Só queria ilustrar, porque é um caso muito, sabe, eu nunca esqueci. Sim. Eu estou com 30 anos de formada, isso foi no meu primeiro ano de trabalho, e eu nunca esqueci desse caso. Célia, Deixa eu parar e de falar. assim, não, perfeita colocação. E além da gente saber, né, que nós temos que ser humanos e sensíveis em atendimento, mas isso às vezes fica muito esquecido em certos profissionais. E não estou dizendo aqui somente profissionais da saúde, não, tá, gente? Porque tive a oportunidade de passar por prefeitura, trabalhar para empresa também em curso de qualificação. E a gente vê que isso fica assim esquecido, essa parte da empatia, de compreender, às vezes fica muito mecanizado, né? Então a gente tem sim que parar em alguns momentos, refletir e me colocar no lugar do outro, né? E se fosse ao contrário? Eu já tive atendimento que eu falei isso com, com a família. Eu falei assim: olha, eu estou no seu lugar, você é assistente social, e aí? O que que você falaria? Qual que seria a orientação? Justamente para a gente se colocar um pouquinho e estar no lugar do outro, né? Então, a comunicação, ela é essencial, gente, para qualquer profissional, advogado, porque se entende de maneira errada, gente, você não consegue chegar na finalidade que você está ali. Qual que é a finalidade do seu trabalho, do que você, qual é a sua função ali, né? Para todos os profissionais, não tem exceção, qualquer campo de atuação. Bacana aí o pessoal participando, fiquei feliz, hein, Shélia? Parabéns. É? Então, Isso tudo são eles que estão escrevendo? isso, eu tô baixando aqui, muito legal. Olha, que Então, a gente vê, bacana! vou ler algumas aqui. Vou Tá dar de até parabéns. palminha. Ah, que É, legal! muito bom, parabéns. Então, assim, gente, a nossa frase é: se você não sabe fazer direito, melhor você nem fazer. Então, às vezes, isso está dentro do nosso dia a dia de uma maneira muito normal, e a gente acaba normalizando. Por isso que a gente tem que refletir, porque sim, é vista como uma maneira agressiva, né? Tô invalidando o outro. Ah, você não sabe fazer? Melhor você nem fazer. Ué, mas como assim eu não vou fazer? Né? Se eu fui contratada, se é meu papel, como é que eu não vou fazer, né? Então, tem alguns aqui, né? Vamos ler um aqui, ó.
Discordo da afirmação e acredito que habilidades e conhecimentos podem ser adquiridos por meio de treino ou estudo. Se tu não sabe de algo, basta praticar e vai conseguir em algum momento. Muito bom. Esse tu aqui, acho que é algum carioca? Ou não, Shelly, o que que você é? Ó, uma carioca, esse tu. Legal. Ó, Bom, vamos ler a gente outra. tem Parabéns, muitos gente, isso alunos no aí. Rio, muitos alunos. Que bom. Se estiver com dúvida, pode me perguntar que te explico melhor. Muito bacana. Ofereceu ajudas, colocou no lugar do outro. Afinal de contas, gente, nós não sabemos tudo. Todos os dias, quando a gente acorda, nós somos uma folha em branco, né? Preparados ali para receber mais conhecimento, né? Então, muito bacana a participação de vocês. Eu prefiro fazer e aprender com o processo do que ficar paralisado pelo medo de não ser perfeito. Hum, é bacana, mas tem que saber o tom que nós vamos falar, né? Que às vezes a pessoa vai receber de uma maneira mais agressiva também, né? Se você não sabe fazer direito, posso ajudá-lo, parabéns. Posso te ajudar caso você tenha dificuldade. Muito bacana, gente. E como que isso impacta, né, no dia a dia e principalmente, gente, na relação com o outro, na minha relação interpessoal com meu colega de trabalho, no ambiente de trabalho. E todas as empresas, todas as áreas, né, os espaços ocupacionais, ele busca um ambiente saudável. Então, a gente escutou falar nos últimos tempos, né, da lei que fala do cuidado com os profissionais. Então, a comunicação assertiva, ela traz esse ambiente também de respeito e, consequentemente, vai transbordar um ambiente saudável. Então, qualquer lugar, seja na sala de aula, seja na sua casa, seja no lugar onde você trabalha, todos estão buscando esse ambiente saudável, para os profissionais, que, consequentemente, traz um bom resultado para a empresa, né? Então, se os profissionais estão ali tendo uma relação boa, né, atingindo o objetivo que foi proposto da empresa também, então o resultado ele é positivo, né? Vamos ler a última aqui. Errar é parte do processo. Quem não faz errado no começo, nunca aprende a fazer direito. Muito bom. Gente, muito bacana. Muito obrigada aí pela participação, Shirley. Olha, estão de parabéns. Merece até um Olha, a pontinho, gente ó. está com quase 350 alunos aqui. Pois é, muito bacana. Eu já coloquei, gente, o chat está aberto, já coloquei lá o nome da palestra, nome da palestrante e o link para preencher, né, o formulário para as horas PAC. Então, o link já é o link também para configurar a presença de vocês, porque às vezes tem aluno que pergunta assim, professor, e a presença? A presença é a resposta que vocês estão dando, né? É o registro de presença e o registro para ser contado as horas PAC. Vou enviar novamente. Já enviei a Gabriel. Sheila, na hora que eu puder continuar, você me fala, porque eu tô já caminhando assim para a gente finalizar, tá bom? Tá. Vou fechar de novo o chat. Daqui a pouco eu abro de novo para ela terminar, tá bom? Já está aí o nome da palestrante, o link e o nome da palestra. Perdão, Léo, achei que você já tivesse Não, fosse imagina, terminar com desculpa. Não, com a dinâmica, não. A gente não ensaiou não, essa parte. é, Tranquilo. então, Pode gente, continuar. esse exercício, né, da gente refazer a maneira da gente se comunicar, a nossa frase, né, pessoalmente ela traz uma, um humor muito bacana e que acaba essa reflexão assim nos pegando, né? Então eu já fiz com professores, com alunos, e então é muito divertido. Sugiro aí quem puder fazer na sua empresa, às vezes colocar frases que vocês escutam e fazer que a gente transforme isso de maneira assertiva é muito bacana, porque vai gerar risos, um momento descontraído e saudável para a empresa, né? Para o local onde vocês trabalham. Então, gente, a gente viu aí as características da comunicação assertiva, é a gente ser claro, objetivo, né, sem ambiguidade, sem dizer coisas de duplo sentido,
às vezes dá indireta, isso não é bacana. Somos profissionais, né? Buscamos na nossa formação passar comprometimento o tempo todo, o respeito mútuo, considerar os direitos e os sentimentos de todas as partes que estão envolvidas. É, E quando eu falo todas as partes envolvidas, principalmente daquelas pessoas com quem eu trabalho que eu tenho afinidade, mas que eu tenho que me posicionar, dizer sim na hora que é para dizer sim, dizer não na hora que é para dizer não. Autoconfiança, que eu quero defender minha ideia, eu acredito, né? Essa é a minha necessidade. Então, é, eu tenho que estar confiante ali naquele espaço, saber como é que eu vou me posicionar, defender a minha ideia, né? Gente, e principalmente a escutativa. Prestar atenção e valorizar a opinião do outro. Trouxe essa imagem aqui do lado porque eu sou apaixonada nessa imagem, né? Principalmente se tem discussão na relação, gente. Eu falo, calma aí, vem cá, vamos desenhar os seis aqui, porque quem está de um lado vê o seis, quem está do outro vê o nove. E aí, para a gente compreender, a gente troca de lugares, né? Justamente para a gente poder ver a visão do outro. E quando eu falo da escutativa, gente, não é somente a gente ouvir, a gente dá atenção a todo mundo que trabalha ali com a gente. Às vezes eu não quero ouvir quem está lá na recepção. Para quê? Não, eu estou corrido aqui, meu papel é esse. Só que lá na recepção, a recepcionista ou o recepcionista, o vigilante, vai trazer talvez uma questão de um problema enorme seu. Então, tem que ter esses momentos para vocês poderem ouvir e de todos os profissionais que estão envolvidos no processo ali no lugar onde você trabalha. Às vezes, um problema que você vai ter, vai vir a solução daquela pessoa que está na ponta, né? Então, é muito importante a gente ter essa escutativa com os nossos colegas de trabalho, é, destinar esse tempo, né, para a gente realmente escutar e fortalecer a nossa relação também. Então, o plano de voo para assertividade, ter conhecimento daquilo que você fala, buscar por capacitação, a gente não sabe tudo, as coisas vão se modernizando, então a gente tem que buscar sempre estar se inovando também. Usar a empatia, né? Cuidado com a expressão corporal, tom de voz. Não sou psicóloga para entrar nesse assunto, mas já fiz alguns cursos, já no sentido de compreender, né? O nosso corpo, ele fala. Imagina se eu estivesse aqui e começasse, oi, Shélia, tudo bom? Aham, tá. Então não ia ser legal. Então, o nosso corpo fala, o nosso tom de voz fala. Então a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso. Às vezes a gente está direcionando uma fala aqui, mas quem está aqui em volta está absorvendo, está pegando informação. E aí, não, eu falo aqui só porque eu estou aqui em casa. Gente, não tem jeito. Uma hora você está em casa falando, tô xingando em casa, pode ser que lá no momento de estresse isso vai sair de maneira muito normal, porque está habituado, né? E a sua validação interna também, entender, olha, eu me preparei, eu quero, por mais que a gente fique nervoso, né? Falei antes com a Shelly, Shelly, eu tô super nervosa. A gente fica, e essa insegurança e esse medo, ele é super normal, e ele nos molda, nos força a que a gente se prepare, que a gente estude. Então, esse medo, ele faz parte, gente. A gente tem que enfrentar. Então, é um plano de voo aí para assertividade na formação de vocês, na convivência de vocês ainda, nesse processo de formação, de sala de aula, muitos que já trabalham também, né? Então, para que esse plano de voo? Para que a gente busque resultados. E qual que é o resultado? Ser um profissional inesquecível de maneira positiva, porque a gente pode ser inesquecível de maneira negativa, sabe? Ai, fulano foi lá, fez mau barraco, falou, saiu da sala, não esperou ninguém se posicionar e pronto, aí pronto, marcou a sua imagem profissional. Então, a gente busca aqui hoje, com essa fala, fortalecer, praticar a comunicação assertiva para que a gente se torne inesquecível e que a gente não fique invisível, gente. Invisível no sentido de não vou me posicionar por medo, igual a gente viu, do que vão achar, do que vão pensar. Então, a gente traz esse resultado. Resultado de reduzir drasticamente os erros de trabalho e retrabalho, aquilo que eu já fiz, ter que fazer de novo. Às vezes, eu tenho que dar uma informação para o grupo, sou responsável, vou citar um exemplo, eu sou responsável, tenho que dar uma informação para o grupo. Se eu sou breve,
se às vezes eu não explico ou não saio de maneira assertiva, eu vou ter que refazer aquilo, ou aquilo vai cair na minha mão para que eu faça o trabalho. Então, a comunicação assertiva, ela traz os fins dos ruídos e fofocas de corredor. Então, quando a gente permite um espaço para poder dialogar, para conversar e ser assertivo naquilo que a gente está buscando, a gente já bota um ponto final naquilo que estão dizendo, naquilo que estão pensando também. E a gente deixa portas abertas e aliados, né, gente? Não apenas colega. Por quê? Ali eu vou passar uma confiança, uma segurança. Então, eu sendo assertiva, as pessoas vão dar credibilidade naquilo que eu estou fazendo e vai impactar de maneira direta o nosso trabalho, o trabalho do local onde eu estou. E a gestão de limites e combate ao esgotamento. Por quê? Se eu sou assertivo, eu não vou precisar ter um retrabalho. Então, se eu tiver retrabalho, eu vou ficar esgotado, porque eu vou estar fazendo trabalho de um, trabalho de outro, e aí a falha está com quem, às vezes? Será que eles que não estão entendendo, e aí eu não me permito me reformular na minha fala, me preparar melhor e passar aquela informação de maneira assertiva? Então, a gente tem que refletir sobre isso também para buscar esses resultados. Afinal de contas, gente, se a gente está buscando uma formação, se a gente está buscando ter um espaço num local de trabalho bacana, a gente tem que saber que existem pontos de melhoria e a gente tem que buscar isso todos os dias. Então, checklist aí para essa assertividade, um combustível, que é um treinamento contínuo, gente, é isso que vai nos engrenar, então, técnica, comportamento, sabe? Nos policiar mesmo naquilo que, como eu tô falando, sabe? Perguntar, olha, você entendeu? Você achou que eu fui agressiva? Ó, deu para compreender? E muitas vezes nos meus atendimentos eu peço no caso, o usuário, né? Para dizer, fala assim, então repete para mim o que que eu te expliquei, para eu reforçar se aquela informação foi compreendida de maneira correta. Então, o radar, né? Você tem a leitura daquele contexto onde você vai falar, para quem você vai falar, a estrutura, a sua postura de presença, a sua linguagem corporal, se eu o tempo todo estou assim, se eu estou assim falando, então o corpo fala, né? Sempre, gente, buscar bagagens, novas referências, entender que eu posso elencar, às vezes, um tema, eu posso puxar e trazer outro para compartilhar também, para acrescentar, né? A altitude, que é vencer a síndrome do impostor, foca naquilo que você aprendeu, nos fatos, não deixa o outro dizer que você não tem capacidade, que você não sabe. Pode vir crítica, tá? A gente está falando de comunicação assertiva, então pode ser que tenha pessoas que vai chegar e dizer, olha, eu acho que você não soube expressar na sua ideia. E, e aí você pode estar aberto a perguntar, olha, então como é que eu posso melhorar nisso, refletir sobre isso e buscar essa melhoria, né? E o destino, vocês estão se formando, qual é o espaço que você quer ocupar? E, principalmente, gente, deixar de ser invisível, né? A vida está passando, então a gente tem que buscar esses espaços, não ter medo, cada um vai ter uma maneira de se comunicar, e a gente vai, com a prática, reforçando e melhorando isso. Finalizando, deixo uma frase aí para vocês. O plano de voo, achei muito bacana, não um autor desconhecido, estava estudando sobre o conteúdo. O plano de voo ele está em suas mãos. A assertividade é o motor que vai transformar o seu conhecimento técnico em autoridade social, em presença. Então, alunos, decolem. Eu agradeço, espero ter contribuído de uma maneira positiva com vocês. Estou à disposição naquilo que eu puder contribuir, né? Falar de comunicação assertiva, eu gosto, mas eu sempre venho buscando compreender um pouquinho mais, porque eu vejo que cabe em toda a profissão, em todo espaço. E aí, quando a gente fala de comunicação assertiva e traz essa reflexão, a gente começa, né, pensar, opa, como é que eu falei? Na escola, por exemplo, quando eu trabalhei isso com os alunos, na hora do intervalo, os alunos falavam, tia, aí, ó, tá falando agressivo comigo, manda ele falar da maneira certa, né? Então, isso é muito bacana a gente ter esse retorno. Então, eu agradeço, Sherlia. Vou parar de compartilhar a tela aqui ou você já finalizou aí, Sherlia? Deixa eu parar aqui. Parei? Certinho?
Então, eu Já. agradeço muito, desejo sucesso para todos vocês, agradeço o convite, me sinto muito honrada, feliz pelo convite, isso é muito importante. E estou à disposição aí, se alguém quiser compartilhar, dizer alguma coisa, eu vou abrir o chat aqui para acompanhar também, tá bom? Obrigada. Ah, Lena, eu ficava aqui o dia todo, resto da tarde, à noite. Gente, eu vou colocar de novo o título da palestra, o nome da palestrante. Ó, o pessoal adorou. Muito boa palestra, nota 1000. Excelente palestra. Você está acompanhando o chat? Ah, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Meus fofos e fofas. Eles têm uma preguiça de rolar aqui no chat, sabe? Tá logo ali. É só dar umas duas roladinhas. Mas não. A professora coloca tudo de novo. Passa a mão na cabeça, né? Aí. Tá aí, gente. Nome da palestra, nome da palestrante e o link para as horas PAC. Vocês querem perguntar uma coisa? Espera aí. Ó, dúvida. Opa. O Carlos. Foi falado sobre treinamento contínuo, sobre a comunicação assertiva. Como aconselha que esse treinamento seja feito? Essa foi uma pergunta que apareceu aqui. É Carlos, desculpa. É Carlos, que eu já é. sou. Ah, Carlos então, Carlos. existem empresas que trabalham com essa parte de treinamento. Hoje a gente escuta falar muito também, e está associado à questão da comunicação assertiva, a comunicação não violenta, então é falado muito também por psicólogos, e existem alguns cursos também. Acho que foi no Senac que eu vi um curso, tem um material muito bacana do Tribunal de Justiça de Santa Catarina também. Então, existem treinamentos para sobre a comunicação assertiva, tá bom? Então, pode procurar, depois eu posso mandar algum link, Shelly, você compartilha aí, agora de cabeça, assim, mas no Manda Senac, para se eu não mim. me engano. Eu só não sei se o do Senac ele estava à distância, né, EAD, ou presencial, mas aí eu compartilho com você. Manda para mim alguns links, né, algumas Uhum. possibilidades que eu coloco aqui para eles na semana que vem. Sim, eu Professor até Douglas, vi. você levantou a mãozinha, não levantou? Que bonitinho, gente. Estou aqui, de mãozinha levantada como um bom aluno. Olha, o Davi também levantou a mãozinha, mas o Davi vai ter que escrever, tá, Davi? No chat. Você escreve aí que eu leio a É, sua pergunta. Fala, professor. vamos lá, Charlinha. Primeiramente, Leonara, dizer que estou encantado com sua fala. Embora seja uma temática complexa e ao mesmo tempo gostosa, a sua fala é uma fala doce, é uma fala encantadora. Quando a gente vê, a gente está assim, ó. Ai, será que vai até às 10 da noite? Que eu tô aqui, né? Ela Que aprendeu a falar delícia! mansinho assim comigo, Douglas. Maravilhosa, maravilhosa. Eu anotei aqui, Leonardo, três coisinhas que me vieram à mente conforme você falava, quase todas a ver diretamente com comunicação assertiva, outras não tanto. Primeira coisa, como aluno, eu estava aqui ouvindo e anotando, sabe? É a relação entre uma boa comunicação assertiva e a construção de repertório sociocultural. Quando a gente fala, né, e tem a ver também com algumas perguntas que alunos fizeram aí no chat, como chegar lá, né, como sair de alguém que não se comunica tão bem para alguém que é assertivo, para alguém que manda bem na comunicação? Eu acho que, em primeiro lugar, é você buscar, né, essa resposta passa por você buscar a construção de um bom repertório sociocultural. Como professor e gestor acadêmico, Leonara, infelizmente eu vi ao longo da minha trajetória profissional aquela experiência e eu estou aqui com duas colegas que são também anfitriãs de palestrantes, que a gente convida para de fora, a gente convidar alguém para dar uma palestra sensacional, estou falando lá do presencial,
Aí a gente libera o aluno de aula naquele dia. Eu já passei vergonha em auditório, em que um auditório para 300 pessoas me aparecem 20 alunos para assistir a uma palestra, quando eu convidei ele um palestrante que, cara, precisou ocupar achar um lugarzinho na agenda dele para estar ali nos brindando com aquela palestra, né? Então, a gente precisa aproveitar o momento da nossa graduação, né? A nossa estada perante a universidade, para criar este repertório. É lógico que você terá mais capacidade de falar de maneira assertiva, mas você for tal qual um diamante lapidando o seu repertório. E aí, falar de comunicação assertiva passa por ter um bom domínio da língua portuguesa. Lógico que você não precisa ser doutor em língua portuguesa, mas precisa ter um português que traduza em ideias aquilo que está na sua cabecinha. Quando eu digo traduz em ideias, usar os conectivos, né, os marcadores discursivos corretos, e por aí vai. Os sinais de pontuação, as concordâncias, enfim, passa por ter um bom português, passa por noções de oratória, por noções de retórica, passa por tudo isso. Então, eu poderia colocar isso aqui numa macro caixinha de repertório sociocultural. É muito importante, e quando eu falei do presencial, agora eu vou falar do EAD. Considerando que a gente tem um público que é completamente heterogêneo, a gente tem um público que vem do ensino médio, conhecimento desse tamanho, que estudou em excelentes escolas, que ao longo da vida adquiriu uma boa bagagem, mas a gente tem também aquele aluno que vem do ensino médio, com lacunas em sua formação básica, que estudou em escolas mais frágeis em comparação, né, aos colegas. E aí, pessoal, independentemente de qual desses alunos aqui você aproveite esse momento da universidade para construir, né, esse repertório sociocultural. A segunda coisa que eu anotei aqui é encarar o ambiente, e está conectado com a primeira coisa, é encarar esse ambiente do curso de graduação como uma janela de oportunidades, oportunidades no plural, né? Eu estou agora começando, Leonara, nesse semestre, comecei semana passada, Sherlinha e Pauline sabem bem, o meu curso de doutorado em cognição e linguagem. Eu sou graduado em Direito, Relações Internacionais e Letras, fiz algumas especializações, fiz mestrado na UCAM, eu sou cria da casa, e agora estou lá no doutorado. Às vezes eu me sinto aquele político, sabe? Que oi, fulano, oi, Ciclano, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Aí abraço e falo. E aonde eu quero chegar? Agora eu estou como aluno regular do doutorado, mas por 2 semestres antes, eu cursei disciplinas como aluno especial. E nessa ocasião, a gente conhece pessoas, né? Conhece um pouquinho do corpo docente, faz amizade com os colegas de turma. E eu sou daquele aluno, agora saindo do Douglas professor para o Douglas aluno, voltando para o Douglas aluno que eu gosto tanto, né? Eu sou daquele aluno, Leonardo, que gosta de dar a cara a tapa, porque a gente tem que estar disponível para a vida, sabe? O professor diz: olha, preciso que vocês formem grupos para apresentar trabalhos. Quem se habilita para apresentar o trabalho já na próxima semana? Oi? Estou aqui, estou aqui. Ô, gente, eu amo a frase: quem não é visto não é lembrado. Permitam-se ser vistos. A palestra da Leonara esteve intitulada Invisível ou Inesquecível? É bom que você não seja, de forma alguma, invisível. É lógico que a gente quer que, além de não ser invisível, você seja inesquecível. Mas se eu coloco no primeiro degrau não ser invisível, é preciso que você dê a cara a tapa. É preciso que você se coloque para ser visto. É preciso que quem esteja ali, quando passar por você na semana que vem, no mês que vem, no semestre que vem, diga: olha, eu estudei com ele. Eu conheço aquela pessoa. Nossa, ele apresentou um trabalho legal. Vamos permitir que as pessoas olhem para a nossa carinha, sabe? Porque é assim que lá na frente as pessoas vão dizer: conheço você. Ou, fulano, está com uma vaga aberta para tal lugar.
Agora, aquele aluno que vive debaixo da concha, desculpa, ele não vai ser lembrado nunca. Debaixo da Ele coxa. não vai ser lembrado nunca. E a gente precisa trabalhar no nosso alunado essa coisa da janela de oportunidades, né? Esse é um momento. Se o bonde passar, meu amigo, você perde o bonde. Então, abra a janela para as oportunidades da sua vida. E, última coisa agora, Leonardo, eu anotei repertório sociocultural, janelas de oportunidades, e anotei um pouquinho de autoimagem e escolhas. Você tocou num ponto, mais ou menos ali na metade da sua fala, de que a maneira como a gente se comunica, ela está muito relacionada também com o ambiente em que a gente cresceu, a forma como as pessoas ao nosso redor, né, sempre falaram conosco. E aí que vem aqui uma sacada, amigos. A gente não escolhe o ambiente em que a gente nasce, em que a gente vem ao mundo. No entanto, a gente escolhe o local onde a gente fica. Eu não estou querendo com isso, Leonara e Pauline e Sherlia, fazer aqui aquela colocação besta, me perdoem a fala, da meritocracia, de corre atrás que você consegue. Não é isso que eu estou dizendo, não. Porque a gente sabe que muita gente, pelas condicionantes da vida, vai correr atrás e tem limitações que a vida trouxe. Então, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o local onde você veio ao mundo, lógico que vai, até certo ponto, mudar a sua forma de se comunicar, mas é preciso que a gente crie mecanismos na vida para ir além disso, para não ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? A gente tem inúmeros alunos, e é esse ponto agora que eu quero chegar, que estão conosco nas nossas aulas, nos nossos webinars, nas nossas colações de grau, e dizem para a gente, professor, eu sou o primeiro da minha família a fazer um curso superior. Professor, eu sou o primeiro da minha família a fazer uma pós-lato sensu. Então, que bacana que a universidade propicie isso, sabe? E, logicamente, quanto mais você, aí eu volto para o repertório sociocultural, amplia a sua bagagem, amplia a sua leitura de livros, os livros ampliam demais a nossa visão além do alcance, sabe? Com isso, a nossa comunicação assertiva, obviamente, mas é preciso, por meio do estudo, aprimorar até mesmo a imagem que a gente vê no espelho. E eu quero fazer aqui essa massagem no ego para dizer para vocês: quem diz o local onde a gente fica é a gente mesmo, não é o determinismo do nosso nascimento. E, obviamente, isso vai levar também a toda uma comunicação mais objetiva, mais positiva, mais frutífera, mais assertiva. Né? É isso. Perdão aqui por ter me alongado muito, Leonara. Muito obrigado pela fala. Devolvo aqui a você e a nossa anfitriã a palavra. E que delícia te ouvir hoje. Ficaria por horas te ouvindo. Viu? E ela estava nervosa, Douglas, porque eu fui falar para ela que ó, a gente deve ter uns 250 alunos, mais ou menos. Já até me perdi aqui. Agora a gente já chegamos a 350, ou estamos em 240. Eu acho que isso deixou ela nervosa, porque ela já fez participação em aulas do serviço social, aula de estágio, foi falar sobre a prática profissional. E aí era uma turminha, né, de 15, 20. Então, quando eu falei que eram 200, eu acho que isso assustou. Mas ela é uma fofa, né? Então, tinha nada que ficar nervosa, foi tudo lindo. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma perguntinha aqui que eu achei interessante. E realmente, agora eu não sei mais quem perguntou, mas a pergunta é muito boa. Quando se tem a comunicação assertiva e quem está ouvindo não está com a escuta ativa, como se portar? Achei isso bacana, porque às vezes a gente está preparado, né? E aberto para falar, né? Empaticamente e ouvir, mas o outro está fechado. Como que a gente quebra essa barreira, né? É uma pergunta interessante, gostei.
Galerinha tá. Então, Sherlia, obrigada, Douglas, pelas palavras. Fico muito feliz em receber. Acho que sua reflexão ela é super pertinente e me identifiquei muito, porque eu fiz um semestre de cognição e linguagem, mestrado, e duas disciplinas, gostei bastante, mas ainda não foi o que eu estava buscando. Mas é sensacional essa discussão, principalmente quando te permite estar com outros profissionais, né? E trazer essa discussão dentro de cada área. Então, é muito bacana. Shélia, respondendo um pouco da pergunta, não sei se eu vou ter uma resposta concreta e certa, mas todos nós temos polos da vida, né? Eu gosto de falar sobre isso. Então, a gente tem que saber administrar. E se naquele momento você perceber, talvez, que a pessoa não está para a escuta ativa, eu acho que a gente tem que ser sincero, transparente, dizer, olha, a gente tem um assunto relevante e importante para conversar. Está acontecendo alguma questão? A gente consegue resolver isso agora? Podemos nos organizar para conversar sobre em um outro momento? Existe algo que eu possa fazer para poder te auxiliar? Porque, como eu disse sobre os polos da vida, a gente não consegue equilibrar tudo, né? Polo familiar, polo de relações, o polo profissional. Então, a gente equilibrando isso, né? Nesse momento eu preciso o polo do trabalho. Então, eu preciso deixar outras questões ali um pouquinho, stand-by, paradinho, né? Para eu resolver depois. Existe uma história, não sei se vocês conhecem, gosto de compartilhar, que uma senhora tinha muitas questões familiares, problema, e todas as vezes que ela ia trabalhar, ela precisava trabalhar para a sua sobrevivência, mas ela ia com todas aquelas questões. E o que que ela fazia? Numa árvore, antes de entrar no trabalho, ela encostava na árvore e dizia: Olha, eu estou deixando aqui as questões, os meus problemas, para eu entrar e enfrentar outro. Na volta eu te pego. Então, a gente tem hora que a gente tem que exercitar isso. É ruim a gente se propor a falar algo e perceber que não está sendo escutado. Às vezes, usar uma estratégia de trazer algo de experiência, de prática, de chamar para conversa, de parar, dar uma pausa, refletir. Isso é sempre sincero. Minha dica é essa. Pegando o gancho que eu estou falando, teve uma pessoa que perguntou se serve para nutrição. Gente, nossa, super importante. A nutrição no ambiente hospitalar, em atendimento particular. Se você não souber se comunicar de maneira assertiva, seu paciente vai fazer a dieta toda errada, vai comer tudo que não pode. Isso vai impactar no quadro clínico do paciente. Então, é muito importante, principalmente na comunicação entre equipe. O que que o paciente pode comer, o que não pode, se ele está de dieta para um exame ou não. Então, saber se comunicar de maneira verbal e também como que você vai expressar isso na escrita, no seu laudo, isso é importantíssimo. Eu vi que a pessoa perguntou aí, tá bom? Kleber perguntou aqui, eu vou tentar responder o Kleber. Se o profissionalismo da pessoa só pode ser capaz se souber se expressar em público. Não, Kleber. Não é só você não é a sua capacidade, ela não é quantificada, né? Pelo fato de você saber falar em público ou não saber. Claro que existem pessoas que têm mais condições, né, emocionais, né, tem mais traquejo, né? Tem gente que é gago e aí tem dificuldade para falar em público, né? Então, quando a pessoa tem muita dificuldade para falar em público, talvez ela tenha outros dons ali, me ajuda na palavra, outras é, habilidades, Habilidades. habilidades, né, que pode superar isso. Né? Às vezes é ruim na fala, né, não na fala, mas para falar para um público, mas é excelente nas ideias, né? Excelente para pensar projetos, para ouvir. Às vezes não consegue se expressar, mas ele, né? Às vezes ele é excelente ouvinte,
né? Às vezes a pessoa chega para você, ela não quer que você fale nada, ela quer só ser ouvida. Quantas vezes eu chego no trabalho e aí minha colega está lá meio baixo astral, ela fala assim, só me ouve, não precisa me dar conselho algum, só me ouve. E às vezes é isso, né? Você precisa apenas ser o ouvido daquela pessoa naquele momento. Então, não se preocupe com isso. Quando a Léo falou que estava nervosa, né, aí dá aquele friozinho na barriga, dá aquela secura na boca, isso é sinal de responsabilidade. Né? A pessoa, quando faz a coisa muito tranquila, já sei tudo, tiro de letra, o negócio não vai ser bom. Estou falando isso porque o Douglas, a Paulina e a Léo também sabem, né? Eu participo de um grupo aqui de teatro da minha cidade, né? Uma companhia musical, e o dia da estreia não tem como. Eu ensaiei 6 meses aquele número, aquela música, já sei de cor, já sei. O dia da estreia é o dia da estreia. Se não der aquele friozinho na barriga, se não der aquele tremor, aquele nervoso, esquece, você não está levando a sério. Então, não, você tá. Eu sei que a Léo é excelente em tudo que faz, né? Eu sei porque já trabalhei com ela e sei aonde ela trabalhou, e sei por onde ela andou, e ela nunca deixou de fazer bem. E ela faz bem porque ela leva a sério, né? E se leva a sério, dá o friozinho na barriga e dá o nervosinho mesmo. Porque a gente, às vezes, não se sente capaz, né? Não se sente à altura. E isso não é ruim, né? Porque isso faz com que a gente melhore todos os dias, estude mais, né? Se aperfeiçoe, se qualifique, para que a gente possa. Eu também sou péssima em um monte de coisas, mas eu estou tentando, né? É isso. Fala, professor Douglas, tio Douglas, arremata aí. Meu amor, eu concordo plenamente com você. Eu só poderia complementar a sua resposta, Shirley, talvez pela minha formação em direito e por eu ser um ser humano ligado no 220, mas eu vi também que Pauline estava ali com a mãozinha levantada, então, para não voltar aqui a vez dela, bem breve. O profissionalismo de uma pessoa, Kleber, ele não é medido apenas pela forma de se expressar em público, isso é óbvio. Existem pessoas com um profissionalismo enorme, com uma competência enorme, capacidades outras maravilhosas, e que não falam bem em público. Mas é importante a gente trazer o pezinho de quem nos assiste aqui para colocar no chão, porque, infelizmente, em algumas ocasiões da vida, pensemos aí numa entrevista de emprego, em situações mais urgentes, digamos assim, nelas, se você perde, eu falei mais cedo de janela de oportunidades, né? Se a gente perde esse bonde que só passa uma vez, a gente não vai poder chegar a outro degrau da escadinha, que é mostrar a nossa competência de outra forma. Então, eu estou sempre batendo na tecla com os meus alunos de falar em público deve ser uma habilidade trabalhada ao longo de toda a nossa carreira. Alguns alunos dizem, mas eu sou muito tímido. Para você, mais ainda, então. Vai fazer um curso de oratório, um curso de teatro, né, de artes cênicas, de expressão oral. Tudo isso ajuda muito. Infelizmente, o que eu quero dizer é, infelizmente, na vida, em algumas situações, a gente não tem uma segunda chance para mostrar aquele domínio, né? Então, achei importante arrematar aqui a fala da Shirley, fazendo esse alerta. Já vi pessoas perderem grandes oportunidades na vida, exatamente por uma dificuldade de falar em público. O Onofre falou que bacana, eu aprendi com um professor que devemos ser sempre um camaleão, nos adequarmos ao ambiente. Posso estar conversando com o presidente da empresa e, ao mesmo tempo, com a tia do café e saber como conversar com cada um, se fazer entender. Acho isso muito importante. Assim você consegue confortar quem te escuta. Na verdade, você tem que saber mesmo ter esse repertório, né? Para a tia do cafezinho e para o presidente da empresa. Você tem que ter essa empatia mesmo. É bacana o que o Onofre escreveu. Parabéns, Onofre, adorei.
Ixi, como aplicar toda essa temática diante de um manda quem pode e obedece quem tem juízo? Porque eu quero que seja assim ou apenas faça. Evandro. Eu li o comentário dele, né? Eu tinha até curiosidade, será que é aluno de direito? Professor Douglas, perdoe, Evandro, não Evandro Eu sei, fazia acho mas que seu curso. letras. Eu de acho que letras? letras. Acho. É, pode ser. Bom, Deixa eu ver se ele gente, responde aqui. ia falar assim, Pedagogia. você- de pedagogia? É, 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 eu Bati na entendo o trave. pedagogo, eu entendo o bateu na pedagogo. trave. Trabalhei com bons pedagogos. Gente, primeiro sugerir que numa educação continuada, numa formação, tenha temática de comunicação assertiva. Ponto. É algo assim que vocês podem estar sugerindo no dia a dia de trabalho de vocês. Agora, manda quem pode, obedece tem juízo. Como que você pode ganhar essa pessoa? É você ter bagagem. É você saber como que você vai posicionar com conteúdo. A teoria, a prática vai ser importante, como você vai se posicionar. Mas você ter bagagem para lidar com aquele assunto. Ah, eu tô mandando, vai ser feito assim. Se você tem ali como se justificar, embasamento, né? É, Só para e ilustrar aqui, ele você é vai veterano conseguir. fuzileiro naval. Então, ele ouviu isso uma vida, né? Ah, coitada de mim. Já pensou? Eu assistente social, né? Então, assim, se você tiver espaço de fala, né? Justamente você ter uma bagagem, se justificar com conteúdos, né? Para provar aquilo, para comprovar aquilo que você está defendendo. Ah, não tenho espaço. Aí, inteligência emocional. Não absorva, não pegue para você, que o problema é dele. Ele não quer ouvir, não quer. Então, aí o problema é dele. Aí ele que tem que crescer, Ele evoluir que vai enquanto fazer um profissional. curso de comunicação assertiva, né? É, ele pode me indicar que eu vou lá. Brincadeiras à parte, mas é isso. A gente brinca assim, mas a gente escuta muito isso, gente. Pessoas que não querem crescer profissionalmente, não querem evoluir. Como eu disse numa fala, todos os dias é uma folha em branco, a gente está para aprender. Hoje estou aprendendo muito aqui com vocês, inclusive. Então, todo dia a gente está aprendendo. Leonardo, eu Gente, eu iria estou pelo gostando. mesmíssimo caminho. Como Há é que que se é? trabalhar a inteligência emocional. Há que se pensar se você cabe naquele ambiente. Para muitas pessoas, infelizmente, eu preciso me fazer caber, porque, como disse um colega aqui no chat, os boletos não vão se pagar sozinhos. Então, para algumas pessoas, cabendo ou não, eu tenho que me fazer caber naquele ambiente. Mas falo isso, Leonara, Shirley, Pauline, porque eu já estive em locais em que eu disse para mim, eu não caibo aqui, isso não é para mim, estou indo embora. Estou indo embora porque é um ambiente em que não me tratam com respeito, não posso me expressar, não me dão ouvido, estou indo. Né? Agora, se de alguma maneira você nota que há um grau de abertura que seja com essa pessoa, aí vale algumas contraperguntas, né? Sei lá, quais resultados você pretende obter com indo por este caminho, né? Para que nós, enquanto empresa, possamos ter aqui uma fala uníssona. De alguma maneira, Evandro, eu acredito que isso faria a pessoa manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou repensar a forma de se comunicar, ou colocar para fora e seus fantasmas de dominação absurda, tá? Agora, tudo depende do que eu falei antes, né? Da inteligência emocional, de caber ou não caber naquele ambiente de trabalho. Ah lá, a Aurélia tá pedindo para a Pauline falar. Pauline, o público tá te chamando, amor. O pessoal te quer falando. Oi, gente, boa tarde. Quem é que está chamando? Aurélia, tudo bem? Ô, gente, é um prazer, que maravilha, Leonara, te ouvir. Como aprendi com você.
é necessário realmente, né, ter uma comunicação assertiva. E aí, ouvindo todas essas questões, né, que a galera colocou no chat, né, algumas que nos deixa até surpresos, né, de essa questão, né, como lidar com o obedece quem tem juízo e manda quem pode, realmente isso aí acontece muitas vezes. E você traz, né, acho que de forma você sintetiza isso de uma forma muito brilhante, porque aí, na realidade, não está falando mais de nós, está falando sobre o outro, é muito mais sobre o outro, aquele que não consegue, né, de fato, ser profissional, aquele que se utiliza de um espaço hierárquico para talvez, né, deixar e adoçar o ego, né, quando se pode. Então, já é uma outra questão. O que importa para nós é saber dialogar, é conseguir dialogar e que isso se torne uma prática cotidiana, porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho pavor de falar para pessoas em público, mas veja bem, a sua casa é um público. Né? Os seus pequenos redutos e espaços onde você se comunica, a sua igreja é um público, né? Enfim, a sua escola é um público, o lugar que você trabalha representa também um público. Então, que isso seja, né, que vocês comecem a ver isso numa forma de treinamento mesmo, treinamento para a vida, né? Porque vencendo esses pequenos públicos e se acostumando, vocês vão deixar de ter o grande medo, né? Porque o grande público vai passar a não existir mais, porque você já venceu ele em etapas. Então, maravilha, né? Só parabenizar. Shirley, trazer a Leonara, colega de profissão, né, para colocar essa palestra tão maravilhosa, tão assertiva, tão necessária para todas as áreas, tá bom? Um beijão aí para todo mundo. Ah, que fofa! Paulina é uma camarada, foi uma que eu também, a vida me trouxe de presente. Gente, eu estou gostando tanto da participação do pessoal, né? Hoje também, com umas perguntas bacanas, eu estou gostando demais. Vocês hoje estão assertivos, né? A comunicação foi. Bom, já são Charlene, 17h33. Fala. uma aluna pediu aí no chat, uma aluna não, um aluno, José Roberto. Boa tarde, professor Douglas. Você ou alguma das palestrantes indicaria algum livro para melhorar a oratória? Meus livros de oratória, eu tenho pelo menos 4 bons livros de oratória, mas estão todos na minha sala de coordenação lá da UCAM. Assim, de cabeça, um autor que eu gosto muito, deixa eu compartilhar aqui a tela, eu sugiro, que fala assim de maneira, ele não fala rebuscado, deixa eu compartilhar aqui, são os livros do Reinaldo Polito. Para falar bem em público, eu não sei se a minha tela está compartilhando. Estão vendo aqui essa telinha? Uhum. Eu gosto desse primeiro aqui, Reinaldo Polito e Raquel Polito, para falar bem em público, né? Esse sim, aqui, ó, fala bem em Galera, tira uma público, foto da editora Sextante, como falar de improviso, como falar corretamente sem inibições. Não sei se tem a galera aí do direito nos acompanhando. Oratória para advogados e estudantes do direito. Ele tem até o oratória para líderes religiosos. Eu tenho este aqui, lá na minha salinha de coordenação, como falar corretamente sem inibições, dessa capinha aqui, inclusive. É um bom concurso nessa linha. Só para deixar aí pelo menos uma sugestão que seja nosso colega que deixou lá a sugestão de material. muito bom. Ai, ai, quem tem um Douglas não precisa de muita coisa mais não, né? Nessa vida. Quem tem Douglas não morre pagão.
Ó, Douglas, estão perguntando aqui aonde que eles assistem a palestra novamente, gravada. Eu nunca sei responder isso, vou pedir para você me ajudar. E aí, sobre a última pergunta, quem que perguntou aqui? Ah, sou novo aqui, tal. Quando você clica no link, você já abre ali o questionário, você já responde colocando seu nome, curso, polo, e um pequeno resumo da palestra, né? Fazendo uma relação com a sua vida acadêmica, com o seu curso. E aí, isso já vai ser enviado automaticamente. E ali vai ser tanto computado a presença quanto as horas PAC que vocês vão receber de acordo com aquilo que vocês escreverem a respeito da palestra. É isso, super simples. Tá bom? E aonde que fica, Douglas? Cadê o Douglas? Aonde que fica a palestra gravada? Eu acho que essa palestra ela vai para o YouTube da Cândido, não é, Pauline? Não sei Eu acredito que sim, Sherlia. Talvez demore algum tempo, mas acredito que vá sim. Até porque todas as palestras ficam, né, disponibilizadas depois de um tempo para que, se as pessoas quiserem, respondam com um formulário, né? O formulário não esse de hoje, mas o outro formulário, o requerimento. Né? Então, vocês vão conseguir ter acesso a essa palestra com certeza. Talvez não nesse momento, de fato, a gente saiba responder para onde ela vai, mas que ela vai ficar disponível, vai sim, tá? Então, acho que podemos encerrar. Mais uma vez agradecendo a minha querida amiga Leonara. É uma alegria, vou te chamar outras vezes, claro, né? Porque é sucesso garantido, né, Pauline, né, Douglas? E te agradeço, minha querida, mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por dividir conosco, né, essa doçura e essa experiência, essa vivência, esse conhecimento, né, que só nos enriqueceu hoje à tarde. Eu te mandei alguns recortes aí dos alunos, mandei pelo Zap, né, como que você fez diferença na vidinha deles hoje. Porque, assim, tiveram vários depoimentos mesmo, não foi nem só agradecimento, não, né, que vai utilizar o que você falou hoje na vida deles, né? Então, isso é comunicação assertiva. Né? Isso é empatia, isso é olhar no olho e ser presença, fazer a diferença nesse mundo. E você faz, eu tenho certeza disso, porque eu sei. Né? Nós convivemos, né, por muito tempo, uma convivência estreita, e eu não quero perder nunca essa amizade e essa convivência. Gente, então a gente pode encerrar. Todo mundo aí já está com o link. Todo mundo já sabe o nome da palestrante, o nome da palestra. Beleza? Pauline, obrigada, minha camarada, por estar aqui. Douglas, meu amor, obrigada por estar aqui. E até semana que vem, que aí sou eu. Euzinha. Tá bom? Quer que fale um pouquinho do que eu vou falar? Não precisa não, né? Deixa de surpresa para eles. Mas eu vou falar sobre os direitos fundamentais da população em situação de rua. Um tema muito importante, sério, atual, né? E que a gente precisa encarar, né? E espero vocês semana que vem. Tá? Beijo! Oi. Me permite uma provocação aos alunos. Claro. Quando eu e Sherlia conversamos sobre a temática da semana que vem, nós nos fizemos a pergunta, né? Onde, em que instituição, em que local, em que momento da sua vida você viu alguém se colocar a palestrar sobre população em situação de rua? Nós temos a sensação de que, socialmente falando, essa parcela da população é invisibilizada como se fosse vista como
menos gente, menos pessoa. E a universidade tem que colocar o dedinho na ferida e tem que falar também da pessoa que vive em situação, que se encontra em situação de rua. Então fica essa provocação para vocês, semana que vem, assistir esse furacão em forma de gente, essa maravilhosa, que é a minha grande amiga, professora Esther. Bom final de semana. Obrigado, Léo. Obrigada, Pauline. Obrigado, Douglas.